the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas você vai assistir esse vídeo gravado aqui no Mindstorm. Então a gente saúda assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, essa é mais uma empreitada aqui do Mindstorm Produções. Lembrando a vocês que o Mindstorm é um blog, é um site, né, voltado para fictors. Se você tiver a fim de escrever, de produzir fanfics do diverso tipo, realmente lá no blog tem muita coisa voltada para super-heróis, para o universo de animes, tokusatsu, mas tem espaço para qualquer coisa, tem contos de terror, tem tudo. Entra lá no mindstormblogspot.com e você vai ver tudo que a gente tem lá produzido e aonde você pode encaixar a sua obra. Então, isso é o Mindstorm. Só que o Mindstorm tem esse canal do YouTube aqui, no qual a gente vira e mexe, traz algum conteúdo, falando das séries, podcasts, enfim, discussões. E a ideia desse projeto que nós estamos iniciando agora é aproximar o leitor dos autores, das pessoas que escrevem as fics que estão publicadas lá no Mindstorm, tá? E para esse quadro aqui, como vocês viram na vinheta de abertura, né, nós demos o nome de Mindset. Mindset é um termo em inglês que vem da ideia realmente de você estar realmente falando de uma assim, pensando em criatividade intelectual, né, você estando focando a sua inteligência, né, focando a sua mente, né, mentalidade, essa ideia de focar a mente, mentalidade, essa é a ideia do mindset, e que muitas das vezes é um termo, né, que tem sido usado conceitualmente para expressar a forma como a gente, usando essa mentalidade, reage ao mundo que nos cerca. Então, eu acho perfeito para encaixar, além da brincadeirinha do Mind, né, encaixar com o Mindstorm, mas encaixa, porque para nós, escrever as fics, né, Jorge, nós vamos falar bastante disso aqui hoje, é também válvula de escape, é muita coisa, é hobby, é prazer, é também encarar o mundo dentro da nossa forma de enxergar o mundo, né, reagindo às coisas que nos cercam. Então, é mindset também. Então, eu achei bem interessante usar esse nome, tá? E hoje, para esse primeiro Mindset, o Mindset hashtag 1, digamos assim, nós estamos com, hashtag 1, nós estamos aqui com o nosso amigo Jorge Augusto. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Shadow Moon, Art Shadow Moon, que escreve lá o Red Dyke, o Neo Black RX, que está lá no Mindstorm também. Eu estou aqui hoje recebendo para esse papo o George Falcon, o Jorge Augusto, do Animesphere, que escreve o Tupangers, não é Tupan Rangers, que eu adoro falar. Toda hora eu escrevo nos comentários lá Tupan Rangers, Tupangers, Q Rangers. Estamos recebendo uma honra para esse primeiro programa aqui. A gente está trazendo o Jorge para conversar com a gente sobre a experiência dele, como fictor e muitas outras coisas. Jorge, seja bem-vindo, campeão. Muito obrigado aí, Arthur, por estar fazendo parte aqui. E, assim,
O Mindstorm para mim foi um projeto extremamente benéfico porque me fez voltar a escrever e eu escrevo já há bastante tempo, porém por coisas da vida eu acabei parando de escrever e graças ao Mindstorm eu voltei. Então, perfeito, né, cara? Então, assim, isso já mostra a essência, né? Tem disso pra gente, porque é verdade, muitas coisas também fiquei um tempão sem escrever, um tempão. Antigamente a gente viveu muito aquelas experiências dos fóruns, ainda tem, você tem Spirits Fanfics, né? Tem uma série de outros fóruns aí ativos. Estou procurando aqui meu roteiro, pessoal, desculpa. Então, assim, deu uma falha aqui. Mas então a gente tem uma série de outras formas da gente tá botando nossa criatividade para fora. Tinha muitas formas, mas hoje tem o Spirit Fanfics, existem outros sites, fóruns, mas antigamente era muita cultura do fórum. Eu basicamente frequentei muito o fórum Nepo Rangers do Lunch, né? Do Aldo Lunch aqui, do Mindstorm e tal, mas tinha o Tokusatsu Brasil, enfim, tinha vários fóruns, né, que o pessoal usava para suas fics, né? Só que todo mundo cresce, fica mais adulto, tem seu trabalho, casa, uma série de coisas, a vida fica mais confusa. Mas assim, o Mindstorm foi legal porque foi isso que o Jorge falou. O Mindstorm foi um elo, uma oportunidade de reunir todo mundo outra vez, né? Para se aproximar. E a ideia mesmo do Mindstorm é essa: ser um catalisador, ser um integrador. Você pode até ter a sua história postada em um blog particular ou até no fórum, mas é uma maneira de você usar o Mindstorm como um organizador também, né? Ele é um blog, acima de tudo, também que organiza. Eu até costumo brincar que o Mindstorm parece a Netflix das fanfics, né? Eu brinco assim, você entra lá e, inclusive, muito bem feito o trabalho dos nossos amigos, o Aldo Lantes, o Rodrigo, o Norberto, está muito bem organizado, então você consegue lá, tem a biblioteca do Mindstorm, tem as obras que ficam em destaque na semana, ali na área de postagem, mas quando você entra ali nas obras publicadas, você consegue encontrar tudo de maneira bem organizada também, então é bem legal, e o Mindstorm significou realmente isso pra gente, né? Significou a chance. Isso daí é coisa do Rodrigo que organiza lá o blog do Mindstorm, que é o cara manja pra caramba, mano. Sim, não, cara, o Rodrigo arrebenta, o do Planet Satsu, né? O Universo Rider no YouTube também. Rodrigo, cara, o Rodrigo é muito bom o trabalho dele, o Aldo ali mesmo também ajudando muito também, ele e o Aldo. E o blog tá muito bacana. Então, se você que tá vendo isso aqui, é ficto, tá enferrujado, ou pelo contrário, tá produzindo sempre, tá em outras mídias e tal, cara, coloca seu trabalho no Mindstorm, vamos aumentar essa comunidade, né, Jorge? Isso vamos aí. Deixar aquele blog mais bonito ainda, como realmente uma Netflix de fanfics, né? Porque tem uma galera grande que curte, e a gente vai falar um pouco sobre aqui, infelizmente, até, principalmente a gente que gosta muito da Tokunet e tal, gosta do Tokusatsu, não da Tokunet, mas infelizmente a Tokunet não necessariamente ela olha bem, às vezes dá o espaço devido para os fics, mas não interessa, vamos a gente lá construindo a nossa comunidade. Tem uma galera, nós somos um nicho, e tem uma galera que curte. E assim como os HQs hoje têm alto, né, os mangás têm alta de novo, HQs estão, mas os fics nunca deixaram de estar, e é uma outra maneira de se consumir, e que muitas das vezes até é melhor porque cada um tem sua peculiaridade. As fics têm uma característica muito interessante, que são parecidos realmente livros, né, porque são e-books, são textos muito mais densos muitas vezes. Claro que o quadrinho tem o legal de você juntar a imagem, né, com isso, mas é um outro tipo de mídia que vale a pena ser consumido. Tem muita coisa boa, baseada em personagens existentes, coisas autorais, né? Então a gente tem que aproveitar. Bom, mas dito isto, né? Essa propaganda toda que também já fizemos aqui. Jorge, fala pra gente o seguinte, cara. Fala um pouco, antes de qualquer coisa, começa falando um pouco de você, quem é o Jorge, quais os projetos que você faz. Claro que a gente vai dissecar um pouquinho mais cada um deles aqui no papo, mas diz pra gente quem é você, quais são os principais projetos, conta pra gente aí. Eu começo apresentando a mim mesmo. E eu tenho 38 anos, sou formado como desenvolvedor de sistemas desde 2008, só que nunca atuei na área. Eu tenho mais de 15 anos de carreira como analista de suporte técnico, e é o que eu atuo hoje em dia. E hoje em dia eu também, e desde 2014 eu sou podcaster. Eu já fui apenas editor do projeto chamado Transmimento Cast, ou
extinto Transmimento de Pensação, que era eu e 2 amigos que a gente fazia, falava de tudo um pouco. Só que aí cada um seguiu sua vida e o projeto terminou. Em 2015, no começo do ano, seguiu o Animesphere, que é o projeto que eu capitaneio, que sigo até hoje. São 7 anos de podcast, falando sempre sobre animes, mangás e cultura japonesa. Não só a cultura pop, mas a cultura em geral mesmo. Além disso, eu sou editor e contribuinte de informação com o Paranerdia, que é um portal de vários tipos de podcasts, vários tipos de assunto, né? Não só a questão da cultura pop. E também, não faz muito tempo, eu também me tornei editor do podcast Água de Moringa, em que é um podcast que trata a literatura de cordel e cultura nordestina. Que bacana, cara. Que bacana. Minha esposa é pernambucana. Pois é. E assim, eu sugiro que você que gosta da cultura nordestina, de literatura de cordel, dessas histórias cheias de humor e reverência que o nordestino sempre traz, eu sugiro que vocês ouçam. Não é porque eu edito que eu tenho que falar que o negócio é legal. Não, o Jota faz um trabalho excelente, cara. Pô, bacana, cara. Pô, legal tu falar isso, né? Eu tô falando sério, eu tô casado com uma pernambucana, a cultura nordestina é talvez a mais vasta e rica É riquíssima, do cara. nosso país, cara. Nosso país, assim. Que nem o último episódio que foi lançado ontem, ele tratou de um cordel que foi escrito pelo Ariano Suassuna, que é um dos maiores expoentes da literatura de cordel, cara. E, assim, você racha o bico. O que você... Ó, literatura de cordel e Ariano Suassuna. O que primeiro vem na sua mente? Alto da Compadecida. Sim. É fantástico, né, cara? Não tem nem como. Cara, não, a cultura nordestina é super rica, é vasta, a literatura de cordel é fantástica. Nossa, é muito legal ouvir, não tinha ideia que você fazia, nem sabia, para mim também é uma novidade. Vou lá ver porque eu gosto muito, sou casado com uma nordestina. Então, assim, muito legal. Pô, muito bom, cara. Então, parabéns. O Água de Moringa, ele faz parte do Portal Paranerdia, por isso que eu comecei com o Portal Paranerdia, que lá no Portal Paranerdia são 3 podcasts. O próprio Paranerdia, que você fala de séries, filmes e animes também, e que fala uma pancada de coisa da cultura pop em geral. Tem o HunterCast, que fala de quadrinhos e de outras coisas relacionadas a Marvel e DC, porém o host do HunterCast, ele não tem muito tempo, então ele posta quando dá. Ele grava o podcast quando dá, e aí o Nerdmaster, que é o líder do Paranerdia, posta os episódios quando dá. E agora o Água de Moringa, que é capitaneado e gerado inteiramente pelo Jota. Eu edito os episódios e tá aí, cara. Já o Animesphere, que é um projeto que eu capitaneio, que eu lidero, é um projeto, além de ser, por mais que seja parceiro do Paranerdia, é um projeto completamente à parte. Então, é a minha visão do mundo de mangás, animes, cultura japonesa, cultura pop japonesa, cultura em geral japonesa, e também eu gosto muito de falar de dublagens. Legal. Tanto que eu tenho em alguns episódios a felicidade de ter entrevistado alguns dubladores. Certo. Se você já assistiu Pokémon, você sabe de quem eu tô falando quando eu falo do Ash. Fábio Lucindo. Foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer, inclusive. Cara, a dublagem é um assunto muito bacana. A gente lembra, a gente pensa nos animes que a gente viu crescendo e os tokusatsu que a gente viu, que eu curto muito as dublagens, tanto que eu acho muito bacana quando o pessoal faz live, né, com dubladores. Eu gosto de ver pra caramba, muito bom. Pô, muito legal mesmo. Então, mas aí, registrem o Água de Moringa, hein? Quem quer ver também literatura do cordel em podcast, tá aí, muito bom. Mas, Jorge, seguinte, diz pra gente aí, seguindo o nosso papo, como é que você veio parar, daqui a pouco a gente fala mais da Animesphere, mas como é que você veio parar no mundo das fics? Como é que surgiu pra você? Assim, você falou com o tempo enferrujado, mas tudo bem.
Mas como é que quando você começou a escrever, quando se despertou em você, como é que foi isso? Então, para mim, tudo começou quando eu estava na faculdade. Eu estava estudando, lendo bastante. Eu sempre fui rato de biblioteca, né? Tipo, sempre li pra caramba. Agora, para escrever, a primeira vez que eu comecei escrevendo alguma coisa foi um trabalho que foi feito pro colégio, que a professora mandou a gente escrever um livro. Enquanto todos os meus colegas escreviam livros, tipo, dessa finura, eu escrevi um caderno universitário inteiro. Pena que, infelizmente, eu perdi o fruto do trabalho, né? Porque eu emprestei para uma pessoa e a pessoa nunca mais devolveu. Mas, quando eu voltei realmente a escrever, de fato e de direito, foi quando eu estava na faculdade, em meados de 2006, em 2006 e 2008. E foi quando eu comecei a ler as fanfics. No extinto Nia Fanfiction, hoje em dia fanfiction.com.br, e eu comecei a ler. Pera aí. Se eles escrevem isso daí, eu posso também tentar escrever. Foi quando eu comecei escrevendo uma das minhas primeiras fanfics, que inclusive na época estava na época da Quarta Grande Guerra Ninja de Naruto. E eu aproveitei essa parte justamente para escrever a minha primeira fanfic, que foi de Naruto. Ah, legal, cara. Legal. Naruto, então, foi a primeira fanfic que você escreveu. Sim, e aí depois eu comecei com Harry Potter. Aí o livro que eu comecei escrevendo inteiramente autoral, que eu criei todo o mundo, todas as aventuras, fez um collab com uma amiga minha de anos. Eu preciso revisar toda a história e voltar a escrever ele, porque é uma história, assim, cerca de uns 50 capítulos e que vai muito mais à frente. Entendi. Mas foi assim que eu comecei a escrever as minhas fanfics. Legal, todo mundo tem uma história, às vezes, que se cruza, né? Um pouco parecida, você me fez lembrar. Na verdade, assim, eu comecei... O primeiro Blue Red que eu escrevi, o assunto aqui hoje não é Blue Red, mas o primeiro que eu escrevi estava no segundo grau, né? Foi quando eu comecei a escrever, mas com maior frequência foi já durante a universidade, quando a gente já começa a ler muito. Assim, a gente não é de uma geração, né, Jorge? Eu tô com 44, a gente é de uma geração que, pô, teve muito mais, assim, a gente leu muito mais coisa e melhor, pelo menos na minha opinião, do que a da geração de hoje. Quem que não lembra dos livros que a gente tinha que ler no primário, no ginásio, né? Fazer prova em cima dos livros, né, cara? A literatura foi... Para você ter uma noção, meus professores nunca precisaram me pedir livros para ler, porque eu sempre estava lendo. Meu pai é marceneiro, mas ele fez um serviço pro autor chamado Pedro Bandeira, e com isso o autor deu pro meu pai a coleção de livros que ele escreveu. Então eu sempre tive Pedro Bandeira em casa. Sim. Na verdade, se a gente faz um exercício da memória, por exemplo, é o que você falou, se você escrever mais regularmente, escrever oficialmente, né, na universidade, mas se a gente começa a fazer uma regressão, a gente vê que a coisa começou muito lá atrás, né? Daí, do fomento da leitura, né? Que a gente, por exemplo, acessos, mesmo antigamente, até mesmo na escola, no primário, a gente já tinha acesso a textos para interpretar. Pô, série Vagalume, né? Série Vagalume, a famosa série Vagalume, sim, né? Sem dúvida. Nunca leu? Mas assim, eu acho que o fomento de leitura aumentou nos últimos anos, mas o povinho dessa nova geração, por mais que o fomento seja maior, a quantidade de gente lendo é muito menor. Na verdade o fomento é maior e o acesso está mais fácil, né? Porque livros extremamente caros você hoje baixa em PDF, enfim, você tem mais acesso, mas o pessoal precisa descobrir o prazer da leitura, né? E aí, como interpretar. E a gente vê cada vez mais as pessoas, às vezes, não conseguindo ler um simples banner, né? Tipo assim, pois então, é. A gente precisa, eu acho que também, e as fics têm essa característica, até porque a gente tem fics de super-herói, mas não é por isso que ela não tem uma mensagem importante. Existem fics de terror, fics de suspense, tudo, e você está exercitando a mente, você está exercitando capacidade, inteligência, vai ser uma pessoa que vai interpretar melhor, lidar melhor com as coisas. Então isso é muito importante. A gente teve essa influência, cara, dos nossos pais, dos professores. A gente teve acesso a livros muito bons. Pô, eu li
O Rapto do Garoto de Ouro e Escaravelho do Diabo, isso é na quarta série, cara. Entendeu? Pois é, eu também, olha a diferença que a gente li teve os Escaravelhos acesso. do Diabo. Pô, que livro, né? Fala sério, né? Nossa mãe. A gente estava na quarta série quando li isso. Então, assim, realmente, eu também comecei a escrever minha primeira FIC, digamos, oficial, quando estava no 2º grau, e a maior parte depois na faculdade. Mas, quando eu faço esse exercício, eu lembro que, por exemplo, na verdade, escrever, eu tinha um caderno, igual você também, ainda quando eu era moleque, assim, nessa época aí na época de 5ª, 8ª, né, série, né, eu lembro de ter escrito primeira vez uma coisa assim, minha cabeça, tipo a FIC, né, num caderno de Bycrossers, mas eu falei isso pro Aldo, ele riu até, de Bycrossers, eu lembro, e tinha umas histórias que eu fazia de Spectrum, mas aí, né, Spectrum era eu e meu primo brincando, né, não era escrito, mas a gente criava um universo, mas a gente teve essas experiências. Sim, por exemplo, hoje em dia eu tô lendo um dos 3 livros da trilogia do Brandon Sanderson, da trilogia Mistborn, dos Nascidos da Bruma. Certo. Eu tô lendo o livro 2, que é o Poço da Ascensão, mano. Brian Sanderson é um dos caras que eu mais me inspiro na hora de escrever, porque, puta, o cara escreve pra caramba, cara. Sim. Não é à toa que, assim, na hora de você escrever, se você escreve, naturalmente você lê bastante, porque você tem os escritores, os mangakas, os escritores, os roteiristas que você se inspira na hora de escrever. E eu tenho uma boa lista de escritores em quem eu me inspiro, cara, porque os caras mandam muito bem, cara. Sabe, o que é legal quando a gente conversa assim, é você ver que às vezes tem gente, né, que até fala, esse pessoal só lê mangá. Não, cara, a gente já falou aqui de obra literária também, ou seja, a gente lê de tudo. Pô, eu falo uma coisa, às vezes o pessoal não acredita. Minha mãe tinha em casa, ela tem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho aqui. Eu li. Tem gente, você acredita que tem gente que tem coragem de dizer que não duvido que você tenha lido? Eu li, porra. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, é um absurdo, né? As pessoas acham que a gente não lê. Não só eu já li algumas vezes Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu tenho aqui em casa. Porque eu comprei o livro na época do meu vestibular. Porque, você pode até pegar o livro emprestado na biblioteca, mas se você quer digerir o livro de maneira a entender e interpretar direitinho, você tem que ter em casa, cara. Tem que tocar, né, cara? Tem que pegar, tem que comer aquilo, né, cara? Por isso que assim, de todos os livros que eu tenho, pra você ter uma noção, eu tenho cerca de uns quase 160 livros. Uhum. Desses 160 livros, eu posso contar nos dedos de uma mão e ainda sobra dedo quantos e-books eu tenho. Sim, a mesma coisa comigo. O resto todo é tudo livro físico, velho. Sim. Hoje em dia, até que eu tenho mais e-books da área de pesquisa do meu trabalho e tal, mas assim, porque muitos estão muito caros, aí facilita, mas eu prefiro, né? Tem muita coisa impressa. Não adianta, cara. Também tem a questão geracional, né? Para o pessoal mais novo, isso vai ser diferente e tal, mas seja digital, pegando, a gente gostaria que as pessoas realmente consumissem, que elas procurem ler. E não pensem que é impossível você ler um livro por causa de linguagem e tamanho, não existe isso. A gente tem que ler, e é isso que a gente está falando aqui, você tem que ler a maior variedade possível de obras, né? Desde uma obra de um Ariano Suassuna, uma obra como Memória Póstuma de Brás Cubas, até as mangakás que você curte, né? Os HQs e tudo, consumir, que isso vai te formar melhor como pessoa, vai formar o seu mindset, e você vai conseguir ter, inclusive, um ator diferenciado. Claro que a gente sempre vai ter aquele gênero que curte mais, né? Tem alguns que a gente não vai ter aptidão, mas até isso te ajuda a descobrir como é que você vai saber qual a sua melhor vertente se você não lê diferentes trabalhos, né? Olha, eu digo que depois que eu comecei com o podcast, eu passei a ler textos dos mais diferentes tipos. Porque antes eu ficava só em ação, aventura e porrada. Ação, aventura e porrada. Aí depois que eu comecei a passar pelo podcast, eu comecei
aos de romance puro, aos de suspense, terror, horror. Embora eu sempre gostei de Dragon Age, do pessoal da BioWare, e de Elder Scrolls do pessoal da Bethesda, não só os jogos, porque a história também em si é muito boa, mas, cara, depois que eu comecei a fazer o podcast, assim, um leque de muitos tipos de coisas se abriram para que eu lesse e gostasse. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ler e gostar. É isso aí. Não, cara, perfeito. Aproveitando até o gancho que você tá falando, puxou o podcast, né? Tua experiência como podcaster aí. Vamos aproveitar agora para você falar um pouquinho mais sobre o Animesphere. Diz pra gente como é que surgiu. Assim, você já falou um pouquinho antes, mas detalha mais pra gente um pouquinho essa realidade do Animesphere, o que ele busca. É uma das coisas que eu sei que você faz muito carinho e produz muito bem. Bom, obrigado pelo produz muito bem, eu me esforço bastante. Mas assim, o Animesphere nasceu em abril de 2015, já são 7 anos de produção de conteúdo, em que nesses episódios eu busco trazer para vocês um pouco da minha visão sobre cada obra em específico, em alguns casos sobre franquias. A gente já falou sobre franquia de Gundam, já falamos sobre, a gente pretende falar sobre franquia de Ultraman, já falamos de franquia de Kamen Rider, e também sobre obras individualizadas como Dragon Ball. A gente já falou, a gente separa em partes para poder o pessoal digerir legal. Cultura japonesa, a gente já falou sobre um pouquinho de mitologia, um pouquinho de cultura padrão do Japão, já falou sobre um pouquinho de mitologia, um pouquinho sobre como é a escola no Japão. Se você quer saber, tem alguns episódios do Animesphere que falam sobre isso. Legal. E melhor, a gente também faz com que o pessoal que não conhece as vozes dos dubladores, mas você não conhece o dublador em si, quem é a pessoa por trás da voz? Quem é aquela pessoa que está emprestando a voz para o seu personagem favorito? Então, no Animesphere eu tive a honra e a satisfação de trazer alguns dubladores famosos, como o Fábio Lucindo de Pokémon, Ai, peraí que... Deu um branco. Deu um branco. É tanta coisa pensando que, assim, eu falei com o Francisco Bretas, que é o Yoga de Cisne. Nosso Shadow Moon, né? Nosso Shadow Moon. Eu falei com ai, caramba. Você teve com o Elcio Sodré? Não, ainda não tive a honra de estar com o Elcio Sodré, mas eu tive com o Ricardo... O Ricardo Cruz. Ricardo Cruz? Pô, que é um cantor super famoso, ele faz parte do Jump Project. Tem o Ricardo Fábio, que é o cantor das aberturas de Dragon Ball GT. Tem o Anísio Melo Júnior, que faz várias aberturas de Dragon Ball. O Cristiano Torreão, que já fez várias vozes, e a mais famosa dentro do universo dos animes é o Riei de Yu Yu Hakusho. Eu falei com o dublador do Wiki de Fênix, que é o... Caramba, me fugiu agora. Também não lembro o nome, não. Pera aí que eu já acho fácil, pera aí. Pera aí. É que eu tô tentando lembrar pelo nome. É muita gente. A gente quebra esquecendo. Eu já fiz uma boa quantia. Leonardo Camilo, perdão. Leonardo Camilo, porra. Leonardo Camilo fez vários personagens de Tokusatsu também. Sim, nossa, chegou a fazer Lion Man, né? Fez o Lion Man. Sim, Nelson Machado, né? Na verdade, Nelson Machado fez o Lion Man laranja no primeiro episódio, mas depois foi tudo Leonardo Camilo. Leonardo Camilo é foda, velho. Luiz Nunes, do Spectreman. Eu já tive episódio com ele. A Larissa Tassi, que é uma das maiores cantoras de Cavaleiros do Zodíaco que você tem
por aí. Rodrigo Andreato também eu já entrevistei. A Fran Briggs, mulher do Guilherme Briggs, que é escritora e quadrinista independente. Meu, um amor de pessoa. Meu. Pô, que legal. Guilherme Briggs, que tá na nova produção do He-Man, né? Tá lá Então, fazendo o Gato Guerreiro, né? O Pacato. pois é, e assim, e também eu entrevistei algumas pessoas das mídias de mangá e outras coisas no universo brasileiro, que é Alexandre Nagado, o Levi Trindade da Panini, o Marcelo Del Greco, hoje em dia JBC, na época ele estava lá na Nova Sampa. Eu já entrevistei o Cassius Medawar. Na época ele estava na JBC, hoje em dia ele está na Conrad. E assim, cara, eu já fiz uma boa gama de entrevistas, cara, que assim, foi uma delícia conversar com cada um deles, meu. É simplesmente sensacional, cara. E eu continuo correndo atrás de novas entrevistas. Inclusive, dois dos mais difíceis de se conseguir fazer entrevistas são o Wendel Bezerra e o... A gente falou agora há pouco dele, o Elcio Sodré. São dois dos mais difíceis de se conseguir fazer entrevista. Sim, a gente até mesmo nos canais de Tokusatsu grande é difícil você ver eles. O Elcio Sodré até que apareceu no Resistência Tokusatsu, ainda mais naquela época da confusão aí, envolvendo a dublagem, né? Nelson Sato, a confusão toda do Black. Mas fora isso, é difícil demais você ver ele aparecer. Ele escolheu praticamente o Resistência para aparecer lá. Então ele não aparece facilmente. E o Wendel Bezerra também, até porque ele tem até o próprio canal também, não é isso? O Wendel tem um canal ele né? Tem o canal do YouTube, ele tem o estúdio de dublagem, que é a Unidub, que ele cuida. Meu, assim, ele tem um tempo raríssimo. Eu tenho tentado entrevista com ele e eu não vou desistir. Eu sou brasileiro, meus queridos. Então, pelo que você está me falando aí, né? A gente que já escutou, mas para quem não conhece, vai estar ouvindo aqui o programa, o Animesphere, cara, tem um vasto conteúdo. Então você tem desde cultura japonesa, falando de anime, dubladores, é repleto, né? O conteúdo é muito repleto. Pois é, a gente traz assim um pouco de cada obra. Claro que o jeito de passar para as pessoas foram amadurecendo conforme o tempo. Por exemplo, uma coisa que eu me arrependo dentro do Animesphere é de não ter feito Dragon Ball em partes. O episódio 1 cuida o Dragon Ball clássico e a saga inteira do Z. O Dragon Ball criança? Rapaz, cara, eu sou um cara, você pode, assim, eu não acompanhei todo o Dragon Ball, não minto. Mas o Dragon Ball que eu vim todinho foi o criança, que passava no SBT, o Dragon Ball clássico. Criança, o clássico, cara, eu nunca vou me esquecer da cena quando o tal Power Pai aparece pela primeira vez e mata aquele comandante lourinho, que eu esqueci o nome, com a língua. É o Blue. Aquilo foi impagável, cara. Mano, ele dá uma linguada na têmpora do maluco. Aquilo foi impagável, eu nunca vou esquecer aquela cena, né? Ai, gente, mas que legal. Mas o que eu tô falando é uma das poucas coisas que eu me arrependo dentro do Animesphere, que é pegar algumas obras icônicas e não dividir em partes, pro pessoal digerir aos pouquinhos, porque Dragon Ball é muito longevo. Se você pegar, são 30 anos de criação de conteúdo de uma história que gerações assistiram. Sim. Agora, com a produção mais recente de conteúdo, eu tenho as obras mais longevas, eu divido em partes e venho trazendo partes. Por exemplo, pro caso de Tokusatsu, eu fiz um especial sobre a franquia de Kamen Rider, explicando como surgiu, quem são os criadores e tudo mais, e aí depois eu tô pretendendo já fazer um episódio para cada Kamen Rider que foi criado, porque é conteúdo pra caramba, cara. Sim, cara. Ainda mais que Kamen Rider é um gênero muito rico, né, cara? Kamen Rider e Ultraman, né? São dois gêneros Kamen muito Rider, Ultraman, Godzilla também. Sim. E agora com toda a hype dos Kamen Riders no Brasil, não somente porque a Sato trouxe os direitos e tal, mas principalmente também pela questão da invasão de mangás, né? A gente agora tem o Rider original pela Pop, né? A gente o Pop tá trazendo o Kamen Rider Ichigo, né, pô? O Black também, né? Trouxe o Black também. Meu, é que assim, agora, assim,
por mais que desde a década de 90 o Japão tenha olhado pro Brasil com um pouco mais de carinho por causa de a gente consumir mais avidamente o conteúdo deles, a partir dos anos 2010 para cá, eles têm olhado com muito mais carinho pro Brasil. Porque tá, assim, se você olhar Netflix, Crunchyroll, uma das maiores fanbases do Crunchyroll no mundo é brasileira, cara. Não é à toa que os caras estão cobrando em real agora. Por quê? Muita gente assina aqui no Brasil e consome anime aqui no Brasil. Mangá aqui no Brasil, o pessoal tá consumindo demais. Não é à toa que Panini, que é uma das maiores editoras de livros mundial, ela tem tem uma divisão separada para mangás aqui no Brasil, cara. Sim, e a gente tem a JBC, que além do lance do mangá do Jasper, vai ter o Jiraiya, mas JBC, além disso tem o Kuga, né, cara? JBC, New Pop, Devir, a Conrad, que tá voltando depois de um hiato de produção de mangá gigantesco, cara. Sim, cara, coisa muito boa, né? Então a gente esses produtos, está tudo para a gente degustar, né? E para a gente aproveitar num outro formato, né? Que traz aí o texto e imagem. E eu acho que é um momento bem bacana do Tokusatsu no Brasil, sim. Ao contrário, não só Tokusatsu, anime e tudo mais. E é muito legal você aí no Animesphere, esse trabalho que você faz, que ajuda a trazer isso para o pessoal até entender, porque tem todo um contexto, né? Essa hora você linka a cultura das caras, e eles entendendo como tem espaço e entra e a gente consome, né? Muito Sim, legal. Outra coisa também de lembrar que não é só mangá, não é só anime, não é só filme, não é só AVA. Tem as novels também, porque as novels é uma cultura muito bem divulgada lá no Japão. Sim, a própria extinta Loading, que foi uma pena, ela estava trazendo alguns desses novels também, né? É que assim, assim, a minha opinião sobre a Loading, eles fizeram um negócio de uma maneira muito pouco planejada, cara. Porque se eles tivessem feito um planejamento de acordo e não tivessem se mantido nos direitos de imagem da extinta TV Manchete, sim, porque a Loading utilizou os direitos de transmissão de imagens da extinta TV Manchete, para você ver o tamanho do negócio. Quando acabou os direitos de exibição do uso do canal, acabou, velho. Eles tiveram que sair. Vacilo total. Mas enfim, e era um caminho, velho, né? Era um caminho muito bom. Nossa. Por isso que eu falei, se eles tivessem feito um negócio para poder ter um planejamento melhor, eles estavam aí até hoje, cara. Sim. Às vezes o caminho de um streaming é mais fácil hoje em dia, né? Mas não sei, enfim, tem que pensar só em TV aberta, ou TV assim, tradicional, é complicado. Mas enfim. Bom, mas pegando esse gancho, legal, aí deu para todo mundo entender, eu acho, que todo o teu universo dentro do Animesphere. Gente, quem não viu ainda, procura aí o Animesphere, os podcasts estão sempre lá, um trabalho muito legal que o Jorge faz. Mas aí agora, partindo disso, né, vamos pro foco, né, que tem mais a ver com o Mindstorm agora, que são as histórias, né? Que a gente vai procurar falar aqui, principalmente das duas obras suas que mais estão lá destacadas no Mindstorm, que é Tupangers e não Tupan Rangers. Já ia falar Tupan Rangers e os Skill Rangers, né? Mas primeiro eu queria conversar um pouquinho, né, do que eu gosto mais, o Esquadrão Mítico Tupangers. Eu, particularmente, gosto muito do Tupangers. Que já está acho que está no episódio 33, né? Já chegou no 33, não é isso? Lá no blog? Não, eu acho que eu já postei o 34, cara. Ah, não, acho que o 34... Já, 34 já? Tá, desculpa. Deixa eu só verificar direitinho aqui. Deixa eu ver. Pode ser. Não, obras publicadas para no 33, mas talvez já tenha postado 34 e não tenha sido atualizado na aba Obras Publicadas. Então já deve ter rolado 34 e eu não vi. Pera aí que eu tô chegando lá. Dando uma olhadinha aqui, peraí. E aqui também, peraí, deixa eu pegar nas obras publicadas, que aí no Obras Publicadas, se a gente vai lá e puxa pega pela, como posso dizer,
pelas tags, né? Que o Rodrigo fez muito bem isso daí, de colocar as tags conforme o nome daqueles que escrevem. Então você consegue saber direitinho as tags que são utilizadas. E puxando pelo meu nome, não. O 34 eu tô escrevendo ainda. Ah, tá, legal. O último episódio que eu postei foi o capítulo 22 de Kyuranger. Isso, e o Tupangers está no 33. Então, quem quer curtir, tem lá, 33 episódios já estão lá, comece para ontem ali. Cara, os Tupangers são muito legais, o Esquadrão Mítico Tupangers, jovens que, usando bem a cultura brasileira, acho muito legal, por isso a questão do mítico no Brasil, e assumem esses poderes de deuses, semideuses. Fala pra gente, explica, sem dar muito spoiler, a gente não quer dar spoiler, porque a galera tem que ir lá ler, né? Nós não vamos aqui fazer, nós vamos estar dissecando a série, não é isso. Né? Isso aí a gente pode fazer daqui a X tempo, muita gente tiver lido, né? Mas por enquanto a gente vai só dar aquele gostinho para você assistir. Mas diz pra gente assim, fala pra gente um pouco do Tupangers, como surgiu, como veio a inspiração para você explorar essa questão. Bom, já vi que você é um cara que curte literatura de cordel, então você deve gostar muito da cultura brasileira e suas mitologias associadas, mas compartilha com a gente aí como é que foi isso. Cara, eu digo assim, eu sou desde sempre um amante da mitologia, ponto. Não importa de onde ela venha. Então, o que acontece? Quando eu fui convidado para integrar a equipe do Mindstorm pelo nosso querido Norberto Silva, que é um dos maiores autores do Mindstorm, porque o que o Arthur fala não é brincadeira. O Norberto é um monstro, velho. Ele escreve muita coisa. Não é só qualidade, é quantidade. A gente fica besta. E de diferentes gêneros, né? Diferentes gêneros. Pois é. E voltando ao Tupangers, primeiro de tudo, eu queria fazer um Super Sentai, porque na época que eu entrei no Mindstorm, tava tudo cheio de heróis singulares. Kamen Riders, outras obras que são sempre os heróis únicos. O Arthur aqui tava com o Blue Red Dyke. E assim, eu falei, pô, tá difícil alguém aparecer com um Super Sentai. Vou eu aparecer com o meu. O que eu vou fazer de diferente? Porque assim, são 45 anos de Super Sentai no Japão. E são dos mais diversos tipos. E ainda eu escuto o pessoal do TokuCast lá, abraço Gilzão. Mas, cara, eu pensei, se eu for fazer alguma coisa, eu quero fazer algo que voe com mitologia. E se eu vou fazer mitologia, o pessoal, se você pensa em mitologia, invariavelmente você vai pensar nas três mitologias mais famosas que a gente tem. Que é a grega, a romana e a egípcia. Mas eu pensei, o que eu vou pegar de diferente? Já que eu quero fazer algo dentro do cenário brasileiro, por que não fazer da mitologia brasileira, cara? A mitologia tupi-guarani de seus deuses, criaturas fantásticas e semideuses, cara. Perfeito. Foi aí que eu comecei a montar a história. E outra, se vocês prestarem atenção nos Super Sentais, você sempre tem um determinado padrão. O líder é sempre o vermelho. Se você tem um líder mais forte, ele passa do vermelho pro branco, porque Sim. são as cores da bandeira japonesa. Então, seguindo o mesmo padrão, mas tirando de vez o líder vermelho da vez, eu trouxe, primeiro, um líder azul, porque a nossa bandeira, o centro, o core é azul, e um líder negro. Isso aí, isso que é bacana. Porque se você levar em consideração a população negra aqui no Brasil, é gigante, cara. E assim, eles não são diferentes da gente. Se você pegar o tanto que negro faz pelo bem da sociedade brasileira, é absurdo, cara. Por isso que de bate pronto, o que eu coloquei no meu trio inicial na história de Tupangers? Um negro, uma mestiça de índio e um mestiço de japonês, cara. Sim, sim. Uma diversidade
cultural, étnica. Exato! E foi o que eu trouxe desde o começo. Se você olhar os 9 integrantes do Esquadrão Mítico Tupengers, sim, eu meio que me inspirei em Key Rangers, que eu vou falar daqui a pouquinho. Sim. Que são 9 guerreiros, não são só 5 ou 6 como o padrão de Super Sentai comum. Eu tô indo pra. Eu fui me levando pra questão do super grupo. Porque você tem o Super Sentai, que é o Super Esquadrão. Aí a gente acaba indo pro Hiper Esquadrão, né? Que é aquele que tem muito mais do que 5 ou 6 membros, né? Uhum. E hoje em dia até uma tendência, né? Se a gente pegar principalmente. Aí até mais os Power Rangers adotaram muito isso, mas mas mesmo alguns Super Sentai começaram a inovar e começaram a botar outros membros, muito mais do que o sexto membro. Então, de Super Sentai, eles começaram a inovar, a trazer mais membros dentro do esquadrão. São poucos ainda dentro da história padrão que tem mais do que 6 membros, né? Porque começa com 5 e depois se torna 6. Mas o que eles estão fazendo é a junção de vários esquadrões juntos. Sim. Não é você, tipo, aumentar um esquadrão já existente. É você juntar vários esquadrões juntos. Uhum. Por exemplo, Lupin Ranger versus Pet Ranger. Que é o esquadrão do Super Sentai de ladrão contra o esquadrão de Super Sentai de polícia, cara. Onde já se viu isso, velho? Bem doido. E Tupengers, eu trago um pouco da própria mitologia brasileira, que assim, o brasileiro quando vai ler sobre mitologia, ele vai olhar para quê? Mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, vai olhar para outras, todas as mitologias que estão aí pelo mundo. E não olha para a própria mitologia que tem, que é riquíssima, velho. Uhum. Cara, e não, isso eu achei legal, você fez um resgate cultural também. Então, o que é bacana, que eu acho assim, foi isso, você pegou um desafio, realmente, tinha muita coisa, herói solo, né, muita coisa no Mindstorm que era também, fique na raiz mesmo, no sentido de você pegar uma série já existente, uma continuação das aventuras de Jaspion, ou de Change, ou de Jirai, assim, que é super legal, ou de Kamen Rider e tal, mas você fez uma coisa que eu valorizo muito, eu gosto muito de obra autoral, claro que totalmente inspirada, né, como você já disse no próprio Key Ranger, você vai falar daqui a pouco, mais do que você ter feito uma obra autoral, você fez ela com características tupiniquins, né, você conseguiu trazer a nossa cultura para dentro, né, e sem contar que eu fiz eu tomei por obrigação minha não só trazer a questão da mitologia brasileira, mas também de acontecimentos em tempo da atualidade aqui do país. Se você notar, uma parte da história é os Tupengers indo lá salvar o presidente, velho. Eu nunca vi nenhum Super Sentai se misturar com política, velho. Sim, sim. E, assim, Tupengers é isso, cara. Eu não vou falar muito mais além, porque se eu começar a falar disso, eu vou me empolgar, vai ter spoiler e vocês não vão querer ler, velho. Eu quero leituras, mano. Na verdade, a gente vai ter, se Deus quiser, muitos mais de 7 para frente. Então vai haver a época que o Tupenger já vai virar lenda, né? E a gente poderá falar dele mais dissecadamente, até como já teve um podcast. Quando terminar, né? Mas assim, tá no episódio 33, está fazendo 34, assim, isso tem que aproveitar para dizer. Eu acho que o Tupenger, pelo que eu tenho acompanhado, lido os episódios, me parece que ele está direcionando realmente para a reta final, né? O que me parece, não sei. Não, mas é isso mesmo, porque agora assim, a minha primeira pretensão em Tupengers era fazer 30 episódios. A história se estendeu de tal maneira que só agora, depois do episódio 32, é que eu tô conseguindo encaminhar ele não de uma maneira a rushar ou encher linguiça, para um negócio que seja interessante, cara.
Sim, legal, legal. O Indike também, minha meta são 30 episódios, mas assim, tá até bem azeitado. Mas o Tupanger tá ali no 33, vai pro 34. Bom, tá na reta final. Mas considerando esse momento e tal, eu falo muito de Tupanger porque realmente você sabe que é uma obra que eu gosto muito, sempre falo pra você. Mas pegando o Tupanger dessa discussão agora, o que você tem assim de planos futuros? Assim, você pensa em fazer algum spin-off, crônicas ou não? Nada. Tupanger morre aí, vai para outro alvo, acabou. Não, eu ainda não pensei em nada de spin-off, ou prequel, ou nada a respeito de Tupangers. É que, fechar. Por enquanto, eu tô fechando Tupangers. Depois, quando eu der um tempo em cima da obra, que ela já tiver fechado, que ela tiver aparado todas as arestas, vamos dizer assim, né? É que aí eu vou começar a pensar em fazer um spin-off. E agora que você levantou o assunto, talvez sim uma prequel. Ah, legal. Seria legal. E até porque encaixa bem com o que você explora no trabalho. Tem lacuna boa para você explorar isso. Sim. Tem bem legal, bem legal. Mas quem sabe, hein? Tranquilo. Então, assim, quem não viu ainda, gente, vai lá no Mindstorm, Blogspot, entra lá, obras publicadas, tem as obras de destaque, mas vai na obra publicada, está tudo lá, os episódios organizadinhos, e leiam, não perca, é a obra autoral brasileira na raiz. Tupanger, um Super Sentai, alguém falou Hyper Sentai, né? Super legal, muito bom, vale muito a pena. Então, seguindo nosso papo aqui, que a gente nem vai se dando conta, o papo vai rolando, a gente tem aqui para falar um pouquinho de Key Rangers, né? Key Rangers é uma nova ameaça. Sim. Bem legal, também estou acompanhando. Mas aí, traz pra gente essa realidade de Key Ranger, como é que surgiu? Key Ranger você começou a escrever Key Ranger antes de Tupanger, e ele impulsionou Tupanger, como é que foi isso? Não, eu comecei a escrever Key Rangers depois de Tupangers. Ah, tá. Porque a primeira obra que eu fiz no Mindstorm foi Tupangers, que eu tô, graças ao bom Deus, já tô finalizando ela, né? Mas eu comecei quase ao mesmo tempo. E Key Rangers é um universo assim, primeiro, é um universo do universo. Porque você trata de vários planetas em várias posições dentro da galáxia e utilizar poderes de transformação que levam em consideração constelações me levou muito para Cavaleiros do Zodíaco. E aí, quando eu assisti Key Rangers, todos os 40 e tantos episódios, cara, eu gostei pra caramba do jeito que eles levaram. E aí, quando eu pensei, tá, Key Rangers, quando eu vi a primeira abertura, eu falei, peraí, não são 5 e nem 6, não são 6, são 9? Beleza, aí eu fui assistindo, chegou aos 9. Aí foi quando eu percebi que Key Rangers não era mais 9, e agora eram 12. E eu fiquei espantado, porque você vê de tudo ali. Por mais que você só vê basicamente japonês ali, você tem os robôs, tem o Homem-Fera, tem o Homem-Escorpião. Basicamente você tem ali assim, raças extraterrestres que também se tornam Rangers na história, né? Uhum. E assim, por mais que o povo diga que o Lucky é aquele cara chatinho pra caralho. O Norberto sempre fala isso, né? Pois é, assim... Mas ele gosta muito mais do teu Lucky. Ele não esconde isso. É que assim, convenhamos... eu vou chegar lá. Mas é que assim, eu vejo o Lucky do original como um moleque. Um moleque que tá viajando pelo mundo, aliás, pelo universo, e a partir daí ele se tornou um herói, e a partir desse herói ele é um herói empolgado, cara. Sim, sim. Eu já assisti outras obras em que o protagonista não é nem um pouquinho quieto ou complacente. Por exemplo, Katekyo Hitman Reborn é cheio de personagens que são gritalhões. Em Black Clover, o Asta, que é o protagonista, o cara berra a rodo, velho. Se você vê Boku no Hero, que é um das obras mais famosas hoje em dia, o Deku Midoriya,
que é o protagonista, por mais tímido que ele seja, ele é fanboy de herói, velho. Então, assim, você vê ele dando os piti dele de vez em quando. Desculpa. E, cara, isso é o Lucky. Ele é o líder de um esquadrão Super Sentai e que é empolgado com isso, cara. Isso que eu achei um barato. Sem contar que tem várias pegadinhas de constelações no meio que se você pegar nas entrelinhas, você entende em Key Rangers. E aí, na hora de pegar Key Rangers, você passou 40 e tantos episódios, acho que 45, se eu não me engano, vendo um grupo jovem, despojado e bem-humorado. Tem uma hora que eles vão ter que amadurecer. Sim, isso aí. E é aí que eu baseei a questão dos Key Rangers Nova Ameaça. Porque no Key Rangers original você tem o Don Armag, que é o maior vilão da história. Que ele leva a Dark Matter para todos os pontos do universo. Só que assim, na minha história, o Don Armag era pinto, velho. Era, tipo, o mais fraquinho de todo mundo ali. Sim. E aí, o que os Key Rangers vão fazer com essa nova ameaça? Como eles vão lidar com isso? E tem outras coisas da história original que as personagens têm que lidar, como, por exemplo, no caso do Lucky, o porquê que o Norberto diz que o Lucky, ele gosta mais do meu Lucky do que o do Lucky do original. Porque na minha história, não sei se você assistiu Key Rangers, mas o pai do Lucky morre, e o pai do Lucky é um rei. Como o Lucky vai assumir essa responsabilidade de assumir o reino, que o pai dele era rei, e manter a mesma personalidade? Não mantém, cara. Você tem que crescer uma hora. Sim. E assim, eu trouxe um lado bem mais sombrio dos Key Rangers. Que assim, por mais. Você vê o Key Rangers bem humorado, despojado, colorido e papapá. Chega na minha história, é um negócio mais sombrio, manipulação. Muito mais adulto, né? Nem se compara. Sim, manipulação dos reféns, vamos dizer assim. Nunca se soube se tinha ou não uma resistência. Cara, eu trouxe muitos pontos em que você tinha que observar dentro daquela história colorida e bem-humorada que não tava ali. Todo aquele pano de fundo que não foi explorado, né? Eu acho que a gente também tem que ter um entendimento. E as FICs são maravilhosas para isso. Você pode ter FIC com viés mais infantil. O Antônio, né, o Jirai Rider, tem lá a obra até com a Ladybug lá, né, o Miraculous, que é super legal. Como você pode ter algo totalmente... Você pode dar a sequência de maneira engraçada, se você quiser. O Bluehead High-Tech, meu primeiro Bluehead era comédia pura. E o Dyke hoje é sombrio, mas a gente também vai amadurecendo na escrita, a gente tem que contextualizar isso também. Por exemplo, o próprio... Se você pegar as obras originais, por exemplo, da franquia de Kamen Rider, assiste os primeiros Kamen Riders. Eles são mais sombrios, eles são mais voltados para o público adulto. E aí, depois, se não me engano, na era Showa, eles começam. Na era Heisei, quer dizer. Na era Heisei, eles começam a trazer o Kamen Rider mais pro público infantil. E aí você tem histórias mais engraçadas, mais coloridas, mais de bem com a vida. E agora na nova era Reiwa, é que é aí que o negócio começa a voltar um pouco para que era a era Showa. Estão tentando equilibrar. O Revice está tá dando um exemplo bom disso, né? O Revice assim, tem a parte comédia, né? Mas com um viés sombrio, né? Já começa até com o primeiro episódio, lembra, inclusive. Eles fazem nitidamente uma homenagem a Kuga, né? Também lembra-se muito aquele no primeiro episódio, uma situação assim. Então, assim, é isso que você falou, né? O RX foi o marco de quando começou a infantilizar mais. Cara, eu digo pra você, o Kamen Rider Black e o Kamen Rider Black RX,
eles são não só o marco da infantilização, mas assim, o primeiro Kamen Rider é o cara que mais ganhou homenagens e sucessões durante a franquia inteira. O Kamen Rider Black, o Kamen Rider Black RX, e hoje em dia o Kamen Rider Black Sun, que tá para ser lançado, são revamps dessa mesma história, cara. Isso daí eu acho sensacional, cara. Aliás, eu tô nessa expectativa do Black Sun aí, porque assim, o Black ele tinha lá uma parte de sombreio, tá no meio, mas já entrou já muita infantilização no meio, a gente sabe disso, mas RX nem se fala. Mas o fato de eu estar trazendo isso, por exemplo, que você falou do Lucky, né? A gente tem que contextualizar, querendo ou não, que as séries Toei, Bandai, esse pessoal precisa vender brinquedo, então as séries são para criança, né? A gente foi criança quando a gente viu também. Claro, a gente tem uns ou outros episódios que às vezes marcam, né? Que são mais fortes. Tem algumas séries que foram mais para o público infanto-juvenil, um pouco mais adultas e tal. Mas assim, o bacana das FIX é isso, é a gente poder hoje, mais burro velho, né? A gente pegar isso e explorar, dando outra expansão para esse universo, porque a gente pode fazer isso fazendo tem vez de humor, pode manter infantil, dependendo do que a gente quiser, mas a gente pode, essa liberdade que a gente tem, isso é legal das FIX, de fazer terror, suspense, e aí é claro, né? A gente explorar aquilo que foi ponta solta, a gente tem que contextualizar. O Kyuranger, ele tinha uma outra pegada, poderia ter explorado essas coisas, mas não explorou, deveria até, eu acho, mas o foco era outro, e você tá tendo, por isso que a gente vai ter esse apego maior, porque você pegou justamente essas pontas soltas e está explorando, né, mostrando, realmente que aquilo que o Luke fazia talvez fosse uma máscara para esconder o sofrimento por dentro, afinal de contas o cara perdeu o pai, e agora já... É que assim, ele antes era inconsequente, e quando ele perdeu o pai, você vê que ele amadurece um pouco na série, mas muito pouco. Eu exploro um pouco mais a fundo isso aí. Sim, eu vejo que você está explorando isso bem mais a fundo. E outra coisa que eu acho legal é que mesmo essa questão das constelações, dos planetas, você explorou isso melhor também, a relação mais intrincada disso com cada personalidade deles. Sim. Isso ficou melhor na tua versão também, eu acho. Eu fiz isso de propósito mesmo. É porque assim, se você pegar todas as obras que levam constelações, cada uma das constelações, ela tem um quê de alguma personalidade específica. E se você olhar bem as personalidades das constelações em Kyuranger, muitas delas são constelações das ditas principais. Leão, Touro, Libra, enfim, tem das constelações que são signos utilizados de nascimento, cara. E você vê que cada um deles leva realmente aquela personalidade que todo mundo faz aqueles testes de horóscopo, cara. É um barato. Legal mesmo, cara, muito bom. Kyurangers ainda tem um caminho ainda um pouquinho longo na frente ainda, né? Sim, ainda tem um bom caminho aí que eles acharam o plot principal, e a partir daí é que eles vão começar a brincar com tudo que está por trás da nova Dark Matter. O legal é que você vai encerrar o teu Rangers, e aí você vai conseguir ter até um tempo maior para explorar, né, mais o teu meio fim no Kyurangers, né? A impressão que eu tenho é isso. Não, mas mas eu já tenho uma outra obra engatilhada já. Tá, legal. Isso que eu também quero aproveitar de gancho, porque agora a gente já tem 1 hora de gravação, caramba, 1 hora de programa. Então, 1h30. Não, é porque tem 1h30 isso tudo? Não, é porque acho que tem a parte antes que a gente vai... Sim. O programa mesmo é 1 hora, lá em cima tá. Mas enfim, a gente tá conversando um tempão já aqui. Mas assim, já indo pro nosso finalmente, aproveitar isso que você falou. Bom, é aquilo. Falando pra galera, vai lá curtir o Kyuranger também. O Kyuranger é uma nova ameaça, obra excepcional também. Mas assim, agora que a gente conversou desses dois, caminhando mais pro final, aqui no nosso roteiro eu tinha colocado aqui que era uma Mindstorm para cada um de nós e tal, mas isso aí a gente já falou no início. Mas depois a gente vai voltar uma parte para falar sobre quem quer escrever. Mas antes disso, aproveitando o que você falou, antes da gente ir para, digamos assim, uma conversa voltada para quem tem desejo de escrever FIX,
eu acho que a gente tem que falar desses teus planos futuros. Não precisa dar spoiler, nome, mas é isso que eu estava preocupado. Caramba, Tupend já está acabando, Kyranger vai acabar, e aí? Jorge vai ficar só com Anime Sphere, não vai mais escrever fic. Então já fico feliz que você está com planos na cabeça, aí já tem outras obras. Como é que tá isso aí? Então, enquanto eu estou escrevendo, ou enquanto eu estou lendo, assistindo outras coisas, me vêm ideias. Eu tenho ideias para pelo menos mais 10 histórias. Legal. E uma delas já está em andamento, que é baseada. Ela não é que ela pega o mesmo universo, ela pega o mesmo. Como posso dizer? Pega uma maneira similar a uma obra que eu assisti, que eu gostei muito, que é Kino no Tabi. Já ouvi falar, nunca assisti, mas já ouvi falar. Basicamente uma menina que viaja pelo mundo dela a fio e que vive as maiores aventuras em cima disso. E a história que eu estou escrevendo é isso com outros temas no meio que eu estou trabalhando, que é um barato, cara. Eu estou gostando muito de escrever essa história. Legal. Então vem novidade aí no Mindstorm. Mas aí você deve trazer... Vai trazer... Mas qual é a tua meta? Você vai acabar Tupand, vai dedicar o Kyranger, e essa obra vira depois de Kyranger, ou você acha que já consegue lançar ela enquanto Kyranger estiver rolando? Então, o que eu pretendo é o seguinte. Assim que terminar Tupangers, eu vou lançar o primeiro capítulo da nova história. Legal. Isso é bom. Porque aí você vai ter Kyrangers avançando e já dando um start na próxima, né? Sim. E aí, quando o Kyrangers terminar, eu entro com a próxima. Bacana, muito bom. E essa daí que vai vir depois de Kyrangers, eu ainda não comecei a escrever. Mas assim que eu terminar Tupangers, eu começo a escrever a outra. Bacana, então, pessoal, olha aí, Mindstorm é isso aí, a produção, gente botando história, e nós estamos falando do Jorge, mas caramba, é o que o Jorge falou, só o Norberto tem zero história. Então, você entra no Mindstorm, cara, realmente não é uma Netflix fix, você tem para todos os gostos, não falta história para você ler. Você tem a vida para ficar lendo lá. Hoje, com o que já tem lá, você tem a vida para ficar lendo lá. Você pega o Norberto, tem muita coisa, o Gerard Heider produz muito também. A gente é café pequeno perto desses caras, entendeu? Sem contar. O Aldo já tem uma puta de uma biblioteca grande das obras que ele já escreveu e continua escrevendo, por mais que seja menos que o Norberto e o Gerard Heider, mano. Não, cara, o trabalho do Aldo também. O Changeman não precisa nem se falar, né? Nossa, a Changeman do Aldo, por enquanto, é uma das melhores obras do blog ao lado do Red Dyke. Obrigado pela parte que me toca. A forma como o Dyke se porta como herói, como ele cresce ao longo da história é muito bom. É muito bom. E é legal assim, né? Eu sei que às vezes para ler o Blue Red Dyke, né? Depois um dia eu vou ter que fazer um programa aqui com alguém me entrevistando, né? Para poder falar. Mas assim, no caso do Blue Red Dyke, né? A gente sabe que tem 3 séries predecessoras e o meu universo é conectado e elas rolaram muito tempo atrás. Então o pessoal da época dos fóruns leu essas séries. Aliás, assim, até de antemão falando, o pessoal fica mais feliz. Hoje em dia, quem quer me pede lá que eu mando. Eu tenho e-book das séries predecessoras, mas eu estou organizando com o Aldo. Já tenho. Mas eu estou organizando com o Aldo. A gente deve colocar lá na biblioteca. Não tem na biblioteca um espaço para os e-books? Eu devo botar lá. Fazendo com uma maneira bem discreta e tal, não tem tanto risco. É porque minhas séries envolvem muitas pessoas da vida real, que eu transformo ficcional. Então a gente tem um pouco de medo às vezes com isso. O Dyke já ficou bem mais ficcional, mas elas vão ter um espacinho lá na biblioteca do Mindstorm também. Mas o fato é que o Dyke tem essa característica. Você tem outras... Pô, Norberto tem obras incríveis, pelo amor de Deus, né? A gente tem obras do Norberto, Domínio Mítico, eu acho um negócio fantástico. Então, até esqueci de falar antes, é um projeto que está em ato por enquanto, que é o Bardos do Infinito, que é o projeto que eu utilizo justamente para fazer audioconto. Bacana, cara. Ele tem só 8 episódios, inclusive alguns deles são contos do Norberto.
Que legal, hein, cara? Um projeto que tá adormecido vai ter que voltar. Não, assim, ele entrou em hiato desde 2020, já tem quase 2 anos que ele tá parado, mas eu tenho plano sim de fazer voltar, até porque tem uma história minha que tá rolando lá que é baseado no universo de Avatar, a Lenda de Aang e a Lenda de Korra. Que bacana, cara. Muito bom. Vamos botar isso pra fora. Não, é isso. Então, a verdade, cara, o Mindstorm é um prato cheio. Você quer... Tem de tudo ali, né? Tem muita obra, sem contar a obra tem o Pokémon, tem o Eduardo, o Carcará Negro, né? Com o Jeremias. Cara, gente, tem muito trabalho lá. Tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa, a gente até perde a conta da quantidade de coisa que tem lá, né? Então, assim, tem vários autores hoje, tem o Kiske lá, com suas histórias mais aqueles animes de luta, né? Os Dragons lá, os Red Dragons lá, tem o trabalho dele bem legal também. Ele meio que entrou em disputa comigo, porque ele no começo já trouxe uma história de Dragon Ball, logo depois de eu ter finalizado o Dragon Ball Origem dos Saiyajins, que é uma das minhas histórias. E aí, quando eu comecei a fazer os comentários, tipo, mas isso não existe, que não sei o que, mas isso é de outra maneira. Aí a gente começou a discutir. Meu, isso que é legal da fanfic, cara. Você conhece a série original, você escreveu uma história, e aí vem outra pessoa e escreve dentro do mesmo universo, você vai dizer, mas isso não existe, mas isso você trouxe, mas isso é um barato, velho. E é assim que a gente pode crescer e evoluir como escritor. Essas interações são importantes, a gente tem que ter em mente isso. Você não está só ali depositando sua história, você está ali para interagir, crescer e evoluir, né? Exato. Essa é a intenção do Mindstorm. Agora, e tem muitas obras do Mindstorm, tem obra demais. A gente vai procurar, tá sempre abordando elas aqui, não falta obra. Mas pensando até nisso, né, são diferentes obras, diferentes autores, trabalhos incríveis. Não é só Tokusatsu, tem vertente para anime, tem terror, tem de tudo. Cyberpunk, o Norberto e o Aldo têm feito muita coisa nesse sentido. Então, assim, vá lá e aproveite. Mas pensando até nisso, digamos assim, nessa parte final mesmo do nosso bate-papo aqui. Aqui, ó. Jorge, fazendo uma contagem rápida aqui na página de obras publicadas do Mindstorm, são 57, velho. A gente vai perdendo a noção, né? 57 obras, sem contar que na biblioteca tem algumas coisas, algumas dessas obras estão sob e-book, e tem alguns que estão lá em e-book que não estão ali nas obras publicadas, estão só na biblioteca. Sem contar os contos de terror Tokusatsu Z, né? Os outros projetos específicos que tem lá separado. Cara, a minha one shot que eu escrevi, que foi a respeito, que eu fiz meio que uma songfic em cima, né? Que é autoral, a Shooting Star. Sim, é um barato, velho. Sim, Shooting Star. Ou seja, a gente tem... Cara, daqui a pouco você vai ter para centena. Então é realmente uma Netflix de fix. Então se você gosta, vem para cá, vem ler, vem ser leitor, mas também se tem a fim de escrever, vem escrever. E aí, só lá no Mindstorm tem lá as regras de publicação, entra na página do Mindstorm. Você está com a página aberta aí, para eu não estar errando o endereço, como é que é? Mindstormpro.blogspot.com. Mindsport Pro, de Mindsport Produções, né? Então você entra lá, tem esse material todo, mas se você quer, tem lá explica, lá na página tem como me tornar um autor. Vai dizer lá, você tem que mandar um e-mail, tem um e-mailzinho lá para você escrever, explicando tudo. Hoje, na página inicial do Mindstorm, você vai encontrar Dr. Gero, Uma Vida Dedicada à Vingança, do Eduardo. Uhum. Você tem Força Especial Bataranger, que é do Israel. Tem o Passado versus Presente, de Kamen Rider, do Jirai Rider. E também o último episódio de Blue Red Dyke. Na verdade, o último episódio postado, que é o 19, né? Sim. O último episódio postado, né? E também de Indomável, do Aldo. Aldo Lantes. Cara, obra fenomenal, cara. Indomável. Quando puder também, Jorge, vai um tempinho, leia. Quando você que tá, é brabo que tá produzindo, mas quando você terminar o Tupandio, tira um tempinho para ler Indomável. Eu
Cara, eu preciso ler o blog inteiro, velho. Não, inteiro vai ser difícil, mas o Daik tu já estava acompanhando, então tu volta, aproveita que o Daik vai devagar, então tem tempo. Tem muita mas, assim, história ao blog, velho. Na verdade, até contextualizar para o povo, nós estamos falando aqui no dia de hoje que nós estamos gravando, a gente não sabe quando o Aldo vai subir o vídeo, porque tem o tempo dele, tá? Não sei. Vamos datar a gravação deste episódio no dia 16 de junho. Nesse dia, a página inicial do Mindstorm tava desse jeito. Tá tranquilo, mas de qualquer maneira, não tem problema, vai estar com várias coisas na página inicial, mas você vai lá em obras publicadas, tá tudo organizadinho, tipo uma playlist no YouTube, Sim. entendeu? Você vai encontrar tudo lá. Em obras publicadas. Não deixe de entrar em biblioteca, porque lá tem conteúdos que não estão ali. Mas tem lá as regras do site mostrando como é que você faz para virar um autor, tudo direitinho, não deixe de vir. E outra coisa também, desculpa te cortar, mas tem outra coisa que também é interessante que tem ali, só deixa eu dar uma olhadinha, ver se é o que eu tô pensando aqui. Deixa eu ver aqui, não, isso aqui é parceiro, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se você for em sobre publicações, na opção Fictor's Mindstorm, você tem todos aqueles que estão publicando atualmente no blog. E o primeiro de todos que aparece de bate-pronto é o host dessa gravação, velho. Porque tá em ordem alfabética, né? Não sei lá. Não sei não. Você é o segundo. O primeiro é o Arthur Dias. É, o Arthur Dias, que é o Kisk, né? Acho que é o Kisk. Não, é o Kisk, que a gente fala Kisk, que quer ser Arthur, né? Meu xará. Só que ele tem H. Tem dois Arthur. Tem dois Arthur na brincadeira. A gente tem o Daniel Lan, que é o Fanfic Master. Tem o Gustavo Raimundo pelo Ainu Produções. O Gustavo Cunha. O Henrique Santos. Israel Vieira. O Jeremias, que é o Carcara Negro que o Arthur citou. Tem o Jirai Rider, que Norberto. Tem o Lantes, que é o Aldo, que é o dono da brincadeira toda, Marcos Nascimento, e se você quiser dar uma olhada lá, tem todo mundo ali que você vai ter uma prévia do que está acontecendo, e esse mindset é justamente para dar aquele spread naquilo que você já viu no blog. É isso aí. E conhecer um pouquinho mais do autor. A nossa ideia é trazer isso. Hoje nós estamos dissecando o Jorge. Depois a gente tem que fazer isso com o Norberto. Tem que ser uns 3 ou 4 programas. Não dá num só. Com o Norberto vai ter que ser vários. Norberto, na hora de começar a falar as obras dele, velho. O Norberto vão ter que ser vários. Não tem condição. Tem que ser vários. Parte 1, parte 2, parte 3. Não tem como, não tem, cara. Hoje é o Norberto Domínio Mítico, é o Starwind. Caramba, cada hora vem um negócio diferente. Gente, como é que essa mente é, cara? É impressionante, cara. Não, o pior é que, assim, ele já confidenciou pra mim que as ideias das histórias dele vêm quando ele tá lavando louça, velho. Imagina quanta louça esse cara não lava. Realmente, cara. Mas, campeão, pra gente finalizar agora... É uma coisa que eu acho bacana, eu acho bacana a gente fazer isso. A gente está falando de pessoas convidando para não só lerem, mas virem escrever. E eu acho legal porque as fics, a gente passa a mensagem nas histórias, as mensagens que a gente quer alcançar, que as pessoas guardem aquilo, coisas positivas, até negativas, para a gente tentar evoluir e crescer. Mas existe a linguagem, a forma com que a gente passa, né? Então, assim, eu acho bem legal a gente dedicar uma parte, como a gente, desse papo, para finalizar. E você, Jorge, com a tua experiência já, e que você tem vivido, o que você diria para esse pessoal? Estou começando, quero escrever, seja o que for, quero escrever literatura de cordel, como você falou, quero escrever tokusatsu, quero escrever anime, quero escrever terror. O que você diria, meu irmão, você precisa disso, disso e daquilo? O que eu faço para a minha história ser mais dinâmica, para ser mais agradável? O que eu faço, como é que eu faço para evoluir e tal? Tem que ter medo de escrever, eu sou um bosta. Não, enfim, o que você diria para essa pessoa? Que às vezes a pessoa fica tímida até. Primeiro de tudo, quando você quer escrever, a primeira coisa que você vai fazer, antes de sequer pensar em colocar as mãos no teclado, ou você colocar as mãos num lápis e num caderno para escrever, porque tem gente que escreve primeiro no caderno para depois passar para o digital, é ler.
leia bastante, porque só lendo você vai começar a montar, você vai começar a construir o escritor que você quer ser. Por exemplo, eu mesmo, eu tenho influências de Tolkien, eu tenho influências de vários outros escritores, como o Robert Jordan, que é da Roda do Tempo, eu tenho Christopher Paolini, que é do Ciclo da Herança, eu tenho Rick Riordan, que é de Percy Jackson e de todas as outras obras dele, George R. R. Martin, que é do Guerra dos Tronos. Agora, se for pegar para mangás, eu tenho Akira Toriyama, eu tenho Nobuhiko Atsuki, eu tenho vários outros mangakas que também são super influência. Tem o Miura, que é o de Berserk, que também é influência, cara. Vixe, tem um monte mesmo. E se você pensar que eu lendo as fics não me inspiro com as obras dos amigos, você tá muito enganado, porque eu também me inspiro muito com as obras dos amigos. Por exemplo, eu pretendo escrever uma história de um herói solo, como o pessoal do Mindstorm faz. E uma das minhas inspirações vai ser o próprio Arthur, porque o Dyke é um negócio show de bola. Para escrever Tupangers, eu peguei um pouco de inspiração nas obras do Aldo. Por isso que eu disse, para você que quer escrever, a primeira coisa que você vai fazer é ler. Porque ler é muito importante e ajuda você a desenvolver, você se ajuda a se desenvolver para a vida, velho. É isso. E outras coisas, tá, eu leio bastante, eu quero escrever, como eu faço? O que eu faço é o seguinte, eu começo a escrever algumas ideias no papel. Tipo, ou eu pego um papel e escrevo, ou eu abro uma janela do Word, saio escrevendo, depois organizo. Isso, aqui assim, como eu escrevo desde muito pequeno, isso desde lá do ensino fundamental, eu peguei esse hábito de escrever muita coisa. Então, agora que eu tô com a mente bem organizada para escrever, eu consigo montar histórias do jeito que eu quero. Mas se você não tem esse hábito, você pode criar, cara. Porque lendo, você vai entender um pouco melhor das estruturas de história. E a partir daí, você vai conseguir organizar suas ideias melhor. E na hora de você ter a prática de escrita, você consegue ir em frente. Pelo menos essa é a minha opinião a respeito de... eu tenho vontade de escrever e não sei como. Outra coisa também é você buscar material além da mídia impressa e da mídia de vídeo. Por exemplo, eu sigo um podcast em que as meninas são duas meninas que são super show de bola, que é o Fanficast. São duas meninas que falam muito sobre como você pode escrever fanfics, cara. E assim, elas fazem avaliação de sinopse, elas estão ali mostrando um pouco da experiência delas escrevendo, estão fazendo há bastante tempo o que a gente está fazendo aqui agora. E assim, elas costumam brincar comigo que eu sou ouvinte zero delas, porque quando eu descobri, elas quase não tinham ouvintes. Agora elas têm bastante. E elas deram um hiato para poder dar uma arrumada na casa. Mas, cara, o trabalho delas no Fanficast é sensacional, cara. Sim. Então, você falou uma coisa que é importante, tem que ler. Lendo, você vai conseguir ter uma boa interpretação, você vai conseguir descobrir novos universos. Tem que ouvir, aprender, ouvir programas como esse, ler comentários e, assim, interagir. No Mindstorm é um ambiente disso. Você vai interagir, leia, critique, elogie o amiguinho, deixa o amiguinho ler, criticar o seu trabalho também, porque a gente precisa ter também humildade. Porque a gente cresce a partir daí. Porque não adianta você querer ser um bom escritor, né, Jorge? Você escrever VC, TC, você tem que escrever português direito, né, amiguinho? Você tem que escrever português direito, tem que ficar bem escrito. E a gente precisa, só lendo
ouvindo e eu recebendo as críticas e aplicando que a gente vai evoluir também, ser mais eloquente na escrita. Isso aí. Não somente falando, mas a gente vai ser mais, vai saber diferenciar usar um termo mais formal ou não, como escrever cadenciar narrativa com diálogo. Eu acho que a primeira coisa, né, Jorge, a gente tem que amar o que está fazendo. Primeiro você tem que gostar da tua obra. Não pensa tanto primeiro em agradar um monte de gente, que isso nunca vai acontecer. Mas assim, você tem que curtir o que está fazendo, e escrever com o teu coração e amar o teu trabalho. E aí os demais, você vai ter gente que vai gostar e gente que não vai, mas que esse é o essencial primeiro, né? E assim, indiferente se você tiver várias técnicas para você escrever, se você vai montar todo mundo primeiro e depois jogar a história em cima, ou se você vai criar o mundo enquanto escreve, ou se você vai escrever e depois jogar o mundo em cima, não importa, cara, o jeito que você escreva. O importante leia e escreva, porque é assim que você vai acabar se desenvolvendo como escritor. Pelo menos essa é a minha opinião. Perfeito, Jorge. Perfeito. Cara, foi muito bom estar aqui com você conversando hoje. A gente está caminhando aqui para as despedidas finalmente. Eu quero até já dizer para quem estiver assistindo, né, pode deixar nos comentários dos vídeos depois se quer outro, se não quer nunca mais, o que achou que faltou discutir, coisas que vocês gostariam de ouvir, porque a ideia do Mindset, a gente quer aproximar os autores, trazer para conversar, tipo, entrevistas mesmo, mas a gente também, obviamente, como tem muitas obras, com o tempo a gente vai poder falar até abordar outros assuntos. Mas, assim, a ideia é também assim, né, pessoal? Periodicidade, a gente nunca crava nada. O foco do Mind Escrita, a gente não está lá escrevendo, botando. Por isso que o canal do Mindstorm, de vez em quando, as coisas demoram a acontecer. Ele é um instrumento a mais, uma mídia a mais para divulgar, mas ele não é o principal, né? O nosso principal mote são as histórias sendo colocadas lá. Então, o nosso tempo já é curto, porque a gente tem nossas vidas, né? O Jorge tem a vida dele super agitada, todo mundo. Então, o canal do YouTube, o áudio também, não aparece toda hora. Então, a gente vai acontecer um segundo, mas ainda não sei quando. Mas o fato comente aqui, dê suas opiniões, mas o que a gente já deixa logo avisado aqui para vocês entenderem que, assim, uma hora vai vir. A gente não sabe nem quando o Aldo vai conseguir botar isso aqui no ar, tá? Mas enfim, pode ser que daqui a 2 meses, sei lá. A gente gravou hoje 16 de junho, ficou já registrado aqui pelo Jorge. Mas, assim, a gente espera que seja o primeiro de muitos, que a gente vai ter essas oportunidades. Mas é o que o Jorge disse aqui. Acima de tudo, leia, se interessa, corra atrás, venha para o Mindstorm, a gente está afim que vocês apareçam lá e curtam o trabalho. Tá? Para quem não é só Tokusatsu, não é só anime, tem outras... eu escrevo história romântica, não tem problema. O Jiraiya também tem um monte de história romântica lá, que ele mistura. Pois é, ele começou com a história romântica em cima do cenário de Jiraiya, velho. Sim. Cara, a mente da gente é um universo, né? Então é para ser expandido e... Na verdade, é um universo de universos. Isso aí, universo, é um multiverso. A gente tem isso. Então, cara, estejam já convidados, todo mundo. Eu agradeço pra caramba o Jorge por ter estado aqui nesse programa piloto, né? Já estamos um tempo... A gente mesmo, quanto tempo que a gente já ficou para gravar? Não deu. Daí vocês tiram que não dá pra gente dizer para vocês uma periodicidade, mas foi muito bacana, Jorge. Suas palavras finais aí pro pessoal. Bom, as minhas palavras finais acesse o Mindstorm e leia todas as histórias que estão lá. Porque por mais jabá que eu fiz nesse episódio inteiro, então... É impossível, né? Tá certo, Jorge. Muito bom, muito obrigado por ter estado aqui. E, pessoal, assim a gente vai encerrando. Até a próxima com mais um Mindset. Sabe lá Deus quando será. Tchau. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I
could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got